Das três entidades que formam o homem, o espírito, a alma e o corpo é aquela sobre a qual a Bíblia menos fala. Contudo, à luz daquilo que a Bíblia apresenta, o que se sabe é que o corpo humano é um instrumento, o tabernáculo, a oficina do espírito. Ele é o meio pelo qual o espírito se manifesta e age no mundo visível e material. O corpo é o órgão dos sentidos e o laço que une o espírito ao universo material. Pelo corpo, o homem pode ver, sentir, apalpar o que está a seu redor. As impressões vêm do exterior pelo corpo, porém, elas só têm significação quando reconhecidas e atendidas pelo espírito. Alguns dizem que os animais, o cão, por exemplo, possuem visão, mas não podem distinguir as cores que estão à sua frente, em virtude de faltar-lhes o espírito, a consciência própria, a direção própria, o poder de pensar, querer e amar. Pertencem exclusivamente ao espírito. Diante disso se estende que o espírito é o agente enquanto o corpo é a agência. A Bíblia usa alguns nomes para figurar o corpo do homem quanto à transitoriedade de sua existência e posição que ocupa no plano de Deus eterno, casa ou tabernáculo. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Templo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Os filósofos pagãos falavam do corpo com desprezo e consideravam-no um empecilho ao aperfeiçoamento da alma, pelo que almejavam o dia quando a alma estaria livre de suas complicadas e enredosas roupagens. Porém, as Escrituras em toda a parte tratam o corpo do homem como obra de Deus, que a ele será apresentado, e deve ser usado para a glória de Deus, porque, por exemplo, contém o livro de Levítico tantas leis governando a vida física dos israelitas, para ensiná-los que o corpo, como instrumento da alma e do espírito, deve ser conservado, forte e santo. Evidentemente, o corpo é terreno e, como tal, um corpo de humilhação, sujeito a enfermidades e à morte, de maneira que gememos por um corpo celestial. Mas na vinda de Cristo, o mesmo poder que vivificou a alma transformará o corpo, assim completando a redenção do homem. E a garantia de que essa mudança acontecerá é o Espírito que nela habita. A crença na ressurreição do corpo como meio de glorificação do mesmo é tão antiga quanto a crença em Deus no Antigo Testamento. No livro de Jó, livro que, segundo alguns estudiosos, é o mais antigo da Bíblia, encontramos o patriarca dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não os outros. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo salienta o ensino de que, mediante a ressurreição do corpo, a morte será destruída, receberemos um corpo celestial e glorioso, receberemos um corpo não mais sujeito à corrupção, ressuscitaremos em poder, traremos a imagem do celestial, seremos revestidos de imortalidade. Ainda na expectativa da ressurreição do corpo, escreveu o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo e como ele é.